Boa noite. Boa noite. Crise entre os poderes. Fachin rejeita recurso e mantém punições do Supremo a Aécio. O senador tucano está afastado das funções e impedido de sair à noite. Mas no Senado, a decisão é discutida no plenário em sessão tensa. E vários parlamentares defendem a desobediência à ordem da Justiça. Temer faz maratona de reuniões com deputados para barrar denúncia. Acusado criminalmente, o presidente tenta impedir o julgamento no Supremo. Procuradora-geral quer registros de amigos de Temer no Planalto. O coronel Lima e o advogado José Yunes são citados em casos de propinas. A polícia de São Paulo revela detalhes do túnel construído para mega assalto. A quadrilha investiu 4 milhões de reais para chegar ao Banco do Brasil. No Equador, o vice-presidente é preso, envolvido em subornos da Odebrecht. Jorge Glass foi acusado de corrupção por antigos membros do governo. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia de São Paulo descobriu um túnel e prendeu uma quadrilha que iria roubar R$1 bilhão de uma agência do Banco do Brasil. O líder do grupo é suspeito de participar de outros grandes assaltos. Hoje, equipes da polícia vasculharam as redes subterrâneas próximas à unidade de distribuição do Banco do Brasil para tentar descobrir onde o túnel cavado pelos criminosos já teria chegado. Segundo a polícia, a estrutura foi muito bem construída, ao lado da rede de águas pluviais. Os policiais do DEIC vinham monitorando a quadrilha há cerca de 3 meses e chegaram nesta casa, na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo. Aqui, encontraram o túnel que levaria ao cofre principal do banco. O prédio fica a 500 metros da residência. No imóvel que foi alugado pelos criminosos por R$2.000 por mês, havia muita comida, além de ferramentas e equipamentos usados para retirar a terra e fazer o túnel. A escavação começou em um dos quartos aqui da casa e a estrutura do túnel é surpreendente. Ele está todo escorado com madeira e também com barras de ferro e tem até iluminação. Os bandidos já estavam também instalando trilhos para poder tirar o dinheiro. E segundo a polícia, o assalto poderia ocorrer já no fim de semana. Lá fica uma parte do depósito compulsório dos bancos, então fica uma quantia muito grande de dinheiro. A gente procurou o pessoal do banco, o pessoal do banco falou, não, lá não tem como que isso ocorra. A gente pediu uma vistoria e eles detectaram uma rachadura num dos cofres, que a gente seria, eu acho, o cofre que seria o alvo da quadrilha. 16 pessoas foram presas, como mostram essas imagens feitas pela polícia. 14 já têm passagem. Os homens estavam em outro local na Zona Norte, usado para fabricar as ferramentas. A quadrilha teria gasto cerca de R$4 milhões para preparar o assalto. Entre os presos está Alceu Céu Gomes Nogueira, de 35 anos, considerado um dos líderes do grupo. Ele teria participado de outros furtos, como o assalto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, quando R$164 milhões foram levados pelos criminosos. Há indícios de que ele também tenha participado do assalto a uma agência do Itaú na Avenida Paulista. A ação dos criminosos durou cerca de 10 horas e o caso só veio à tona 8 dias depois. Mais de 150 cofres de clientes foram revirados. Os assaltantes levaram uma grande quantia em dinheiro e joias. De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Alceu foi também um dos idealizadores do roubo à transportadora de valores Prosegur, em Cidade del Leste, no Paraguai, no primeiro semestre deste ano. Quase 12 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de reais, foram roubados. Na época, parte do valor chegou a ser recuperada. A polícia ainda investiga uma possível ligação do grupo com o PCC. Segundo os investigadores, a quadrilha pretendia levar cerca de R$1 bilhão do Banco do Brasil, o que, de acordo com o DEIC, seria o maior assalto do mundo. Que ousadia, hein? Os presos foram ouvidos agora à tarde em audiência de custódia no Fórum da Barra Funda. A decisão foi pela manutenção da prisão preventiva dos 16 acusados.
Criminosos usam a internet para vender dinheiro falso. As notas são oferecidas nas redes sociais. Só que a pena para quem vende é a mesma de quem produz cédulas falsas. Vai de 3 a 12 anos de prisão. O anúncio revela o preço do negócio, R$ 700 por 8.000 notas falsificadas. A audácia é tão grande que o vendedor garante que as cópias vêm com fita de segurança e até marca d'água. Além de dizer que está no ramo há 6 anos, o criminoso ainda fornece o número de seu telefone celular. Já outro vendedor diz que entrega para todo o Brasil e ainda faz promoção. Por R$ 200, oferece 2.000 em notas de mentira. Há uma previsão de punição no artigo 289 do Código Penal, que é a falsificação de moeda e que tem uma pena de 3 a 12 anos. Quem vende, adquire e coloca em circulação tem a mesma pena por essas condutas serem equiparadas à falsificação de moeda. Cada nota falsa de real que chega ao Banco Central é periciada e depois armazenada. Elas podem ser destruídas, mas apenas por ordem judicial. 10 anos atrás a gente tinha aproximadamente 170 cédulas falsificadas para cada 1 milhão de cédulas em circulação. No ano passado, esse número chegou a 68 cédulas por 1 milhão. Então, é uma redução bastante significativa. O grande problema dessas notas falsas é quando elas chegam ao consumidor final em locais movimentados, como supermercados, por exemplo. Neste daqui, na Zona Oeste de São Paulo, além da conferência visual pelas operadoras de caixa, o que já é comum, em alguns casos, também é preciso usar esta caneta especial para ter a certeza de que a nota não é verdadeira. Na nota legítima, só com a luz infravermelha, dá para ver a sombra do número imperceptível a olho nu. Por outro lado, a falsa é quase idêntica, tem até o desenho holográfico. A maioria das vezes são nota mais alta, mas também tem as mais baixas, como nós já pegamos de R$ 5, de R$ 20, de R$ 50, mas o mais mesmo, sabe, o tchan mesmo da coisa é a nota de 100. O Banco Central explica que o consumidor que receber uma nota falsa não terá o dinheiro ressarcido. A única exceção é se ela for sacada diretamente da boca do caixa. Quando você toca uma nota e você toca uma nota falsa, o tato, a sensação é diferente, a cédula tem diversos relevos e uma textura diferente, uma textura um pouco mais áspera. Todas as cédulas brasileiras hoje em circulação, elas têm marca d'água. Então, se olhar a cédula contra a luz, você sempre vê aquela imagem que está lá, por aquilo dali você já tem uma ideia razoável. Michel Temer recebe num só dia mais de 50 deputados para tentar barrar a segunda denúncia na Câmara. Pela agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, logo cedo estava prevista uma verdadeira maratona de encontros com nada menos que 42 deputados federais de partidos da base aliada. Depois foi confirmada a presença de mais 11. A primeira reunião aconteceu às 10 da manhã e a última prevista para depois das 9 da noite. Um entra e sai de 20 em 20 minutos. Em seu Twitter, Temer justificou os encontros. Disse que o diálogo é fundamental para a harmonia entre os poderes e que conversar com representantes de todos os partidos da base de todas as regiões do Brasil é uma rotina que sempre manteve. Sem citar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que apresentou a segunda denúncia contra ele, fez críticas indiretas em mais 2 postagens. Precisamos lidar com mais uma denúncia inepta e sem sentido proposta por uma associação criminosa que quis parar o país. O Brasil não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu pelas próprias ambições. Michel Temer foi denunciado por obstrução à justiça e de ser o líder da organização criminosa. Também foram denunciados os ministros mais próximos do presidente, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. E como já aconteceu com a primeira denúncia contra o presidente, o plenário da Câmara vai decidir se o Supremo Tribunal Federal poderá analisar o caso. A previsão é que a matéria seja votada até o dia 23 de outubro. Mas antes disso, as atenções do governo estão voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que irá analisar e votar um parecer que pode ser favorável ou não ao prosseguimento da denúncia. O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, deve entregar a defesa do presidente à CCJ amanhã. Desde que o PMDBista foi denunciado pelo Ministério Público Federal, vários nomes já foram substituídos na comissão.
Com a sexta maior bancada e integrante do chamado Centrão, o PR trocou um dos 5 titulares da legenda na comissão. No lugar de Jorginho Melo, que votou a favor da primeira denúncia contra Temer, entra o deputado delegado Edson Moreira, que é contra o prosseguimento da investigação. Na semana passada, o PTB indicou Nelson Marcheselli como membro titular da comissão para uma vaga que ainda não havia sido preenchida. O deputado votou pela rejeição da primeira denúncia. Já o PSDB trocou o deputado Jutaí Júnior por João Gualberto. Ambos, porém, votaram a favor da primeira denúncia. Em sessão tensa, o Senado discute neste momento se acata ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou o senador do PSDB, Aécio Neves, das funções parlamentares e determinou também o recolhimento dele em casa à noite. Vários parlamentares defenderam a desobediência à ordem da Justiça. Renan Calheiros, do PMDB, disse que adiar a votação seria o mesmo que entregar a chave do Senado ao Supremo Tribunal Federal. Jader Barbalho, também do PMDB, afirmou que há membros do Poder Judiciário sonhando com ditadura. Cristóvão Buarque, do PPS, criticou quem quer desmerecer a justiça e defendeu adiar a votação para um novo diálogo com o Supremo. Quem fala agora é o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Daqui a pouco, outras informações sobre essas discussões no Senado. O ministro Edson Fachin nega recurso de Aécio Neves contra a decisão da primeira turma, que determinou o afastamento do tucano do mandato parlamentar. Na semana passada, o Supremo afastou Aécio Neves do mandato e o proibiu de sair de casa à noite. Medidas alternativas à prisão que o Ministério Público queria. O tucano foi flagrado pedindo e recebendo, por meio do primo, R$2 milhões de Joesley Batista. A intenção do Senado em desafiar o Supremo gerou uma crise entre as instituições. Hoje, o ministro Gilmar Mendes defendeu a independência e a harmonia entre os poderes e ponderou que o melhor é evitar provocações. Cada poder terá seus critérios, não me cabe fazer esse tipo de encaminhamento. É importante que nós saibamos que estamos vivendo um momento bastante delicado e a gente não deve acender fósforo para saber ou querer saber se há gasolina no tanque. Na semana que vem, os ministros do Supremo retomam a análise da ação que discute se, para afastar parlamentares, a Corte precisa do aval do Congresso. A Constituição diz que é necessário em caso de prisão, como aconteceu em 2015, quando 80% dos senadores apoiaram a decisão de prender o então líder do governo Dilma, Delcídio do Amaral. Para Aécio Neves, 2 derrotas já vieram hoje. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido da defesa dele para mudar o relator a quem cabe suspender ou não as sanções aplicadas ao senador. Edson Fachin, que foi o nome sorteado, foi mantido e nesta tarde já decidiu contra Aécio, confirmando a decisão da primeira turma de mantê-lo longe do cargo. Foi o ministro Fachin que afastou Aécio do mandato da primeira vez em maio, logo depois que a delação de Joesley Batista veio a público. Porém, Marco Aurélio Melo, como novo relator do caso, revogou a decisão do colega em junho. A ministra Carmen Lúcia disse que o pedido de afastar Fachin levaria a um absurdo, já que, pela tese da defesa, os 5 ministros da primeira turma que decidiram pelo afastamento agora estariam impedidos também. O ministro Fachin ainda não decidiu sobre o recurso semelhante impetrado pelo PSDB, partido do qual Aécio é presidente licenciado. Antes, Fachin pediu que a Advocacia Geral da União se manifeste sobre o caso e estabeleceu o prazo de 72 horas. Agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Carmen Lúcia foi firme, elegante, mas firme. O doutor Toron, advogado do Aécio, tentou impugnar a relatoria de Fachin, alegando que ele já tinha sido o primeiro relator do caso. E ela fez uma argumentação muito séria, dizendo que seria um absurdo fazer isso, porque simplesmente todos os ministros da primeira turma estariam impedidos e pelo menos um ministro da segunda turma, e não haveria os 6 necessários para fazer o julgamento. Ou seja, o que o advogado do Aécio quer é a impunidade no tapetão, e ela não permitiu. Em seguida, confirmado pelo sorteio, Fachin negou o mandado
do Aécio nessa mesma direção. E aí o Senado está lá em polvorosa, votando. Eu acho, particularmente, eu não vou discutir essa questão legal, mas eu acho um absurdo o Renan Calheiros estar deitando ordens no Senado. Olhe, então, se o Supremo vai interferir, é melhor entregar a chave do Senado para o Supremo. Olha, podia até ser que muita gente lá merecesse não entregar a chave do Senado, mas o Supremo entregar a chave da cela para vários que estão aí defendendo o Aécio. Eu fico observando toda essa confusão entre os poderes, uma briga entre o judiciário e o legislativo por causa de Aécio Neves. Aécio Neves é um mau caráter consumado. Ele pediu 2 milhões de reais para o Joesley e depois veio dizer que era um dinheiro emprestado para pagar o seu advogado de defesa. O camarada que tem um advogado de defesa que custa 2 milhões, boa coisa ele não fez. Além do mais, ele é filho de uma mulher casada com um homem muito rico. A Inês, a filha do Tancredo, que é a mãe dele, é mulher de um grande banqueiro, o Gilberto Faria. Então não lhe faltou dinheiro, o que lhe faltou mesmo foi caráter. Então esse episódio dele me lembrou o episódio de Henrique, né? O líder protestante que, para poder ser rei da França, se converteu ao catolicismo e disse uma frase que ganhou a história, né? Paris vale uma missa. A pergunta que eu lanço no ar aqui, antes de me despedir de você, meu caro telespectador, é a seguinte: será que a honra do Aécio vale uma crise entre os poderes e as instituições no Brasil, por mais desmoralizados e podres que essas instituições estejam? Olha, eu volto aqui quinta-feira que vem. Espero que você esteja aí. Inté! Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gambenini entrevista o professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Carlos Ari Sandfeld, sobre a crise entre os poderes. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, prestou depoimento hoje na CPI mista que investiga no Congresso os negócios do frigorífico JBS Friboi com o setor público. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse aos parlamentares que nunca recebeu pedidos ilícitos dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega a respeito de operações do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social com empresas privadas. Coutinho também defendeu as operações do banco com empresas privadas e descartou que o BNDES tenha tido prejuízo com qualquer operação junto ao frigorífico dos irmãos Wesley e Joesley Batista. A BNDESPar nunca dependeu de 1 centavo de recursos do Tesouro Nacional. Ela tem recursos próprios. E ela sempre operou estritamente em termos de mercado, em condições de mercado, a taxas de mercado. É absolutamente falsa a noção que é repetida muitas vezes, inadvertidamente, de que a BNDESPar investiu recursos subsidiados. Não é verdadeira essa afirmação. O que eu posso dizer é que eu não recebi nenhum pedido ilícito do ministro e eu ouvi. Eu lhe confesso que eu me senti desconfortável com isso, porque eu recebia todos os empresários que me pediam audiência. Tá? Então, eu podia ter... E o senhor Joesley pedia audiência, eu recebia, eu ouvia as demandas dele, ele apresentava, então, né, é o que eu tenho a dizer. O vice-presidente do Equador, Jorge Glass, foi preso nessa madrugada por seu envolvimento nos esquemas de propina da Odebrecht no país. A Justiça determinou a prisão de Glass em caráter preventivo, baseado em novas provas descobertas pela Procuradoria do país. O vice-presidente do Equador nega as acusações e classifica o processo contra ele como inconstitucional e ilegal. Glass foi responsável pelos setores estratégicos do Equador como ministro e vice-presidente nos últimos 7 anos e foi acusado de atos de corrupção por ex-funcionários do governo do ex-presidente Rafael Correa. Na semana
semana passada, Jacobo San Miguel, um opositor do governo ligado ao caso Odebrecht, também foi preso, acusado de uso fraudulento de documentos falsos e lavagem de dinheiro, depois de ter simulado uma venda de combustíveis pela empreiteira. Ele foi solto e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Em seu acordo de delação premiada, a Odebrecht admitiu o pagamento de mais de 780 milhões de dólares em propinas para obter contratos em obras de 12 países da América Latina. O metrô de São Paulo foi condenado a pagar R$10 mil à vítima de assédio sexual. O caso aconteceu em abril do ano passado, em um trem da linha 3 Vermelha. A mulher pediu para não ter o nome divulgado por questões de segurança. A desembargadora Ana de Lourdes da Fonseca considerou inquestionável o dano moral suportado pela autora da ação, principalmente diante da grave afronta à sua liberdade sexual e à sua dignidade como pessoa humana. O metrô afirmou que ainda não decidiu se vai recorrer da decisão. Campanhas conscientizam a população sobre a importância da prevenção do câncer. Só no ano passado, os tumores na mama provocaram mais de 15 mil mortes. Será que apenas as mulheres podem ter câncer de mama? Resposta: falso. Mulheres são as mais afetadas pela doença, mas os homens também podem desenvolver o tumor. Esse e outros mitos sobre o assunto estão espalhados em uma enquete em tablets distribuídos em 800 táxis da capital, na campanha do Instituto Oncoguia e do laboratório Pfizer durante todo o mês. A gente ainda tem esse enorme desafio da desinformação, do medo, do preconceito. Então, acho que informar de uma forma lúdica e que você pode se autoeducar, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. Lilian, de 36 anos, descobriu que tinha doença aos 33. Ela acredita que informação é fundamental no combate à doença. A consciência de todas as mulheres para se tocarem, se cuidarem, mas tem que ser todo mês e não ter medo, porque tem jeito. A luta contra o câncer de mama também é representada neste ringue, em uma ação na Avenida Paulista idealizada pelo Instituto Arte de Viver Bem, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Fiesp. Manicures e maquiadoras cuidaram da beleza de quem passava pela região. As profissionais também aproveitam para alertar sobre a doença. Todas as mulheres que sentam aqui, a gente fala para elas que elas têm que fazer prevenção da mama, não só da mama, né? Porque o câncer não vem só na mama. Me preocupo demais com isso, já tive muitas amigas que já tiveram problemas, né? Inclusive todo ano já deixo na agenda para marcar e faço todos os exames. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, somente neste ano serão 58 mil novos casos de câncer de mama. O Outubro Rosa vem para trazer a conscientização do problema e a importância do diagnóstico precoce. O autoexame é muito importante, mas ele não substitui, né, o exame mais importante que é a mamografia. O ideal da mamografia é que ela seja feita anualmente, a partir dos 40 anos de idade. Outro ponto importante é que as mulheres saibam as leis a seu favor. São muitos os direitos. Por exemplo, levantar o fundo de garantia, muitas vezes aposentadoria, dependendo do grau, isenção de imposto de renda. Apesar de curável, o câncer de mama ainda é o que mais mata mulheres no Brasil. Em 2015, foram mais de 15 mil mortes. Lucilene enfrenta um tumor que apareceu na mama pela segunda vez. Com um sorriso no rosto, ela não tem vergonha de falar sobre isso. A cura vem de você acreditar. É difícil, tá? Ainda mais fazer quimioterapia. Mas aí você sai de lá brincando, sorrindo, tá tudo bem, eu sou divina, maravilhosa. Sem acordo para votar a reforma política, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, retomou a votação da medida provisória que cria o novo Refis. Parlamentares vão analisar os destaques com sugestões de mudanças no texto base da proposta, aprovado na semana passada. Um deles propõe retirar o trecho que permite suspeitos de corrupção parcelarem e terem descontos ao devolverem à União dinheiro desviado dos cofres públicos. Na semana passada, deputados aprovaram em votação simbólica o texto base da medida provisória do Refis. A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o deputado federal Jair Bolsonaro pelo crime de preconceito e incitação ao ódio contra negros e comunidades quilombolas do Brasil.
Jair Bolsonaro vai ter que pagar R$50 mil por danos morais ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Humanos Difusos. A juíza Fran Elizabeth Mendes, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aceitou os argumentos do Ministério Público, que acusou o parlamentar de ofender, ridicularizar, maltratar e desumanizar as comunidades quilombolas e a população negra do país. Numa palestra feita no dia 3 de abril, no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, Bolsonaro declarou em tom de deboche que os membros de comunidades quilombolas no Brasil não fazem nada e nem para procriador servem mais. Essa é a segunda condenação dele por crimes de ódio e ofensa. Ele foi processado e condenado em 2013 por agredir a deputada federal Maria do Rosário, do PT, e dizer dentro da Câmara dos Deputados que não estupraria a parlamentar porque ela não merecia. Jamais estuprar você que você não merece. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, quer saber quantas vezes Coronel amigo de Temer foi ao Palácio do Planalto este ano. Raquel Dodge pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para autorizar a obtenção dos registros de entrada do coronel João Batista Lima Filho no Planalto. Dodge quer saber ainda quantas vezes o ex-assessor de Temer, José Yunes, esteve na sede do governo. Os dois são amigos de Temer há mais de 30 anos. O coronel aposentado é dono da Argeplan Arquitetura e Engenharia, empresa que faz parte de um consórcio que ganhou concorrência para executar serviços relacionados à usina de Angra 3. As obras são investigadas na Operação Lava Jato. Lima Filho foi acusado por delatores da JBS Friboi de receber R$1 milhão do grupo frigorífico, dinheiro que seria destinado a Temer. Já Yunes, segundo o doleiro Lúcio Funaro, era o operador encarregado de enviar remessas de dinheiro de propina da Odebrecht ao PMDB, a pedido de Temer, o que o advogado nega. E no mesmo ofício a Barroso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede ao STF que o presidente Michel Temer preste depoimento sobre a investigação que apura irregularidades em relação ao decreto dos portos. A suspeita é de que Temer recebeu propina pela edição neste ano de um decreto que teria beneficiado a Rodrimar. A Procuradora-Geral também pediu que sejam apresentados registros de doações eleitorais às campanhas de Temer em 2010 e 2014, feitas pela empresa. A apuração investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. A defesa do presidente da empresa controladora do Porto Santista negam todas as acusações. Nós voltamos ao Senado Federal, que discute neste momento se a Casa vai acatar ou não a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves, do PSDB, das funções parlamentares e determinar o recolhimento noturno do senador em casa. A votação ainda não começou. Os senadores se revezam na tribuna por enquanto. O Senado está dividido. Uma parte quer esperar o julgamento do Supremo no dia 11. Os ministros retomam a análise da ação que discute se, para afastar parlamentares, a Corte precisa do aval do Congresso. Outra parte dos senadores defende que não cabe ao Senado interpretar a Constituição nem revogar uma decisão do Supremo. Quem fala agora é a senadora Cátia Abreu. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a politização do judiciário. Sob a presidência de Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal parece trilhar um caminho novo e perigoso. Muito já se ouviu falar da judicialização da política, pois Carmen Lúcia promove a politização da justiça. Desde a semana passada, quando a primeira turma do Supremo suspendeu o mandato de Aécio Neves e proibiu o tucano de sair de casa à noite, a ministra atua mais como articuladora política do que como magistrada. Não é a primeira vez que isso ocorre. Carmen Lúcia já havia trocado a toga pela articulação política no final do ano passado, quando se mobilizou para evitar o afastamento do réu Renan Calheiros da presidência do Senado. Agora, a presidente do Supremo parece buscar uma porta de emergência pela qual o denunciado Aécio Neves possa escapar da fornalha da primeira turma do tribunal. A situação é simples. Uma turma do Supremo impôs sanções cautelares a um senador que recebeu R$2 milhões de um empresário corruptor.
Fez isso com base na lei. O Senado se rebelou. Decisão do Supremo se cumpre, deveria ter dito Carmen Lúcia. Os insatisfeitos que recorram ao próprio Supremo. Mas a ministra preferiu reunir-se com parlamentares e desengavetar uma ação de ex-aliados de Eduardo Cunha, que pode agora ser útil para Aécio Neves. Com isso, Carmen Lúcia transformou o Supremo num puxadinho do Senado. Fica-se com a sensação de que a democracia brasileira é feita de 3 poderes: o Executivo, o Judiciário e os Aécios, intocáveis do Legislativo. Boa noite. São Paulo amanheceu de novo com chuva, mas à tarde o sol apareceu e não choveu mais. E vamos ver se o tempo continua firme nos próximos dias, na previsão de Mariana Armentano, que traz os detalhes para a gente. O tempo firme volta a predominar em todo o centro-sul do país. É que um sistema de alta pressão ganha força a partir de amanhã e o tempo fica firme no Rio de Janeiro, no Sul e Triângulo Mineiro, aqui em São Paulo, quase toda a região centro-oeste e em todo o sul do Brasil. Aliás, nas áreas de serra, no sul, pode até gear logo cedo. A frente fria se afasta para o mar, mas ainda provoca chuvas entre o Espírito Santo, sul da Bahia e o nordeste de Minas. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Floripa, mínima de 13 e máxima só de 24 graus à tarde com tempo firme. No Rio, as temperaturas ficam entre 16 e 25 graus com muita nebulosidade. Em BH, máxima de 26 graus com chuvas a qualquer hora. E em Natal, chuvinha rápida só para refrescar o calorão de até 31 graus que vai fazer amanhã por lá. Agora, para São Paulo, as temperaturas já sobem mais em relação a hoje em várias cidades. Isso porque, como a gente já falou, não chove mais e o sol volta a predominar. Volta a fazer calor na casa dos 30 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, máxima de até 29 graus. E na faixa leste, um pouco mais fresquinho, chega a fazer 25 graus em Sorocaba e 26 graus em Campinas. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, sem chuvas. Aí na quinta esquenta pra valer. Volta a fazer aquele calorão de 30 graus durante a tarde e não para por aí não. Na sexta-feira os termômetros podem chegar a marcar 31 graus aqui na capital, sem chuvas previstas. 2 contratos para construir corredores de ônibus na Zona Leste aqui de São Paulo deveriam somar mais de 600 milhões de reais. Esses contratos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento Mobilidade, que tem dinheiro do governo federal e da prefeitura da cidade. As obras são para ligar os terminais Carrão e Itaquera. O problema é que a metade da obra está paralisada desde o fim do ano passado por falta de verba. A ligação por corredores de ônibus entre os terminais Carrão e Itaquera começou a ser construída em 2013. Com 14 quilômetros de extensão, os corredores incluem 2 das avenidas mais importantes da região, a Itaquera e a Líder. São 2 projetos, o Leste Itaquera 1, com 6,1 quilômetros de extensão entre o terminal Carrão até parte da Avenida Itaquera. Orçado em cerca de 150 milhões de reais, o contrato foi suspenso no fim do ano passado, ainda na gestão de Fernando Haddad, por falta de recursos. No caminho, a prova da paralisação está na Avenida Itaquera, próximo à Avenida Aricanduva. Dá para ver a emenda entre concreto e asfalto. Na sequência, nenhum sinal de obras. A atual administração diz que não pretende retomar os trabalhos porque não tem dinheiro, já que alega um buraco orçamentário de 7 bilhões e meio de reais. Horrível, né, para todo mundo. Não termina, fica essa coisa inacabada e já vai o nosso dinheiro também, né? Que é o pior. O segundo projeto é o Leste Itaquera 2, com 7,9 quilômetros de novos corredores para ligar o primeiro trecho até o terminal Itaquera, passando pela Avenida Líder, onde parte da estrutura já está feita. Mas no endereço, muita confusão. Os carros andam na esquerda, na faixa destinada aos ônibus. Já os coletivos saem da esquerda para andar na direita, porque o ponto é lá do outro lado da rua. Atrapalha o trânsito, né? Porque
a pessoa fica indeciso se vai no corredor ou se vai na direita, né? Os corredores ainda não estão funcionando e a previsão é que tudo seja entregue em fevereiro do ano que vem. O pessoal que para os carros aqui do lado direito atrapalha os pontos de ônibus. Então, se eles estivessem usando o corredor deles, a avenida estaria bem mais liberada. Além da sinalização, muitos pontos também já estão prontos, com cobertura, vidro, assento, tem até lixeira, tudo no canteiro central. E é aí que surge um novo problema, porque a maioria dos coletivos que passa por aqui não tem porta do lado esquerdo. A nossa equipe flagrou diversos ônibus e micro-ônibus nesta condição. Poucos veículos com portas dos dois lados servem os passageiros da região. A prefeitura explicou que quando o corredor for finalizado, a frota de veículos será ajustada. Estimado em mais de 450 milhões de reais, o projeto Leste Itaquera 2 inclui ainda a construção do novo terminal Itaquera, com cerca de 40 mil metros quadrados, e obras de melhorias no entorno, como viadutos, canalização de um córrego e até a criação de um parque linear. Todas as obras estão previstas para serem concluídas em 2020. Desde o dia 1º de setembro, a CET começou a multar quem estaciona o carro em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência nos shoppings e supermercados de São Paulo. Até agora, 414 veículos foram multados. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, 375 motoristas foram multados em vagas de idosos e 39 em vagas destinadas a deficientes. Idosos e deficientes devem ter o cartão obrigatório de identificação. A multa para quem estiver parado nas vagas especiais, sem o documento exposto em lugar bem visível, é de quase R$ 300. Considerada infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. Stephen Paddock, o atirador de Las Vegas, tinha 42 armas no seu arsenal, sendo que 23 dessas armas estavam com ele, no quarto do hotel, de onde ele atirou no último domingo e matou 59 pessoas e feriu mais de 500. As outras armas de Paddock foram encontradas na casa dele, numa tranquila colônia para aposentados a 145 quilômetros de Vegas. A polícia diz que encontrou também material para fabricar explosivos. Apesar da comoção popular depois do ataque, com filas para doação de sangue por toda a cidade, a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que ainda é prematuro discutir mudanças na lei de posse de armas nos Estados Unidos. Entre 2011 e 2016, mais de 100 projetos de lei de controle de armas foram apresentados no Congresso, mas nenhum deles avançou, porque o lobby da indústria de armas impediu mudanças efetivas. Em sua campanha, Trump disse ser contra restrições ao porte e à compra de armas. O então candidato defendeu mais poderes e direitos para os donos de armas, para que eles pudessem se defender. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. As 59 mortes em Las Vegas foram provocadas por um maluco. Mas existem malucos em qualquer canto do mundo. Então, por que eles provocam tragédias só nos Estados Unidos? A resposta é simples. As armas estão mais acessíveis para os americanos. O assassino de Las Vegas estava com 23 armas semiautomáticas. Las Vegas fica no estado de Nevada, que não tem nenhum controle sobre esse mercado. Compram-se metralhadoras no shopping ou pela internet. Mas por que então o governo não limita ou disciplina esse mercado? Há duas razões. A primeira é o direito de portar armas que está na Constituição e faz parte de uma cultura meio esquisita baseada no individualismo. A segunda razão está no peso do lobby de armas individuais. A principal entidade desse lobby, a NRA, deu no ano passado 30 milhões de dólares para as campanhas de Donald Trump e do Partido Republicano. O governo anterior de Barack Obama tinha proposto uma lei para impedir a venda de armas a pessoas com problemas psiquiátricos. Trump enterrou essa exigência em fevereiro. Não devem a sério esse presidente quando ele afirma, como fez hoje, que os americanos irão falar sobre armas com o passar do tempo. Existem 300 milhões de armas de fogo na casa dos cidadãos americanos. É quase uma arma de fogo para o habitante. E por isso que todos os anos morrem a tiro 30 pessoas a cada 1 milhão de americanos. É 4 vezes mais do que na Suíça, 6 vezes mais do que no Canadá e 20 vezes mais do que na Austrália, onde é proibido que o cidadão comum tenha uma arma em casa.
No Brasil, em 2014, quando as últimas estatísticas conhecidas, quase 45 mil pessoas morreram perfuradas por tiros. O Estatuto do Desarmamento de 2003 representou uma diminuição desse número. Mas agora a chamada bancada da bala no Congresso quer liberar geral. Se eles conseguirem, preparem-se. Poderemos ter toda semana uma Las Vegas nos bairros de Pinheiros, Itaquera ou São Bernardo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Catalunha, a terça-feira foi de greve geral e mais protestos pró-independência. De acordo com o Sindicato Patronal de Pequenas e Médias Empresas, cerca de 85% das instituições financeiras e lojas de Barcelona ficaram fechadas. Escolas e outras instituições de ensino também pararam. Uma multidão tomou algumas vias para defender a independência. Hoje, o rei espanhol Filipe VI acusou o governo catalão de agir fora da lei e da democracia e de tentar quebrar a unidade da Espanha, violando sistematicamente as regras, provando uma deslealdade inadmissível aos poderes do Estado. O presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, pediu à população que não se deixe levar por provocações e que se manifeste de forma cívica. E agora à noite, o governo da Catalunha anunciou que pretende declarar a independência da região até o fim dessa semana ou na semana que vem. A Bovespa, aqui em São Paulo, terminou o dia com nova pontuação recorde de 76.762 pontos. Na comparação com o pregão de ontem, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 3,23%. O dólar comercial fechou cotado a R$ 3,14, queda de 0,29%. Uma prática que surgiu na França e foi adotada nas grandes cidades do mundo virou paixão para os jovens da periferia da capital paulista. Eles curtem o parkour, uma forma ágil de transportar os obstáculos urbanos. O bairro de Guaianazes, na Zona Leste, é um dos palcos dessa modalidade que exige um excelente preparo físico. Parede e corrimão de estação de trem podem ser ótimos para saltar. Eu tenho que prestar atenção naquilo que eu tô fazendo. Se eu fizer isso, eu não me machuco. E aí é quase o Homem-Aranha. Quase. Eu chegarei nesse nível. Quem segue os passos do Felipe é a Luana, de 6 anos. O que tem de legal no parkour? Ah, se pendurar, ficar andando, pular. Aí você vai em casa e faz isso também? É. No sofá? Uhum. O que a avó acha? A avó fica louca. Aprender a subir e principalmente aprender a cair. Foi isso que o Felipe ensinou no primeiro dia para ela e eu achei fundamental. O parkour foi criado na França, é muito popular na Inglaterra e aqui em São Paulo tem até academia especializada, mas no centro da capital. Já nas periferias, onde faltam espaços de lazer, essa arte de atravessar obstáculos ganha um valor especial. É um jeito de aproveitar a cidade com o que ela tem. Desde 2012 a gente desenvolve esse projeto, né, com a criançada e o pessoal aqui da comunidade, da periferia, para desenvolver uma atividade diferenciada, né, tirar a molecada das drogas e tudo mais. Outros grupos aproveitam o mobiliário urbano para exercitar crianças e jovens. O Vitor é de Ermelino Matarazzo, também na Zona Leste, e ensina a prática, que enfrenta muitos preconceitos ainda. Os outros achavam que eu tava só zoando, falando assim, mas que tá treinando para roubar, entendeu? Quando o pessoal do parkour se junta a todo tipo de reação, gente que não entende nada, gente que reclama e gente que admira. Eu acho super interessante, saudável, enfim, te deixa mais vivo. Se eles gostarem, tá bom, né? Mas eu acho perigoso esse negócio aí. Para os que param para ver, o Renato sempre explica. Esse é um esporte que vira também filosofia de vida. Há tantas coisas que a gente faz que a gente simplesmente aceita e no dia a dia a gente pode melhorar a nossa situação de vida, o nosso condicionamento físico e a gente tem tudo a nosso alcance, mas a gente não, pelo fato de a gente estar numa zona de conforto, a gente não muda.
E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, você acompanha ao vivo uma entrevista com o professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. A Ponte Preta, a Macaquinha, venceu o Flamengo e embolou de vez a briga pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro, né, Celso? Pois é, Estela, a vitória sobre o time carioca, com a vitória, né, sobre o time carioca, a Ponte Preta empatou com São Paulo, Fluminense e Bahia. Todos têm 31 pontos na tabela e estão a um pontinho do Sport, primeiro clube da zona da degola. Veja como foi a partida da Macaca contra o vice-campeão da Copa do Brasil. Jogando em casa, a Ponte Preta venceu o Flamengo pelo placar mínimo e saiu do Z4 do Brasileirão. No começo do segundo tempo, Jean Patrick chutou de fora da área e fez o único gol da partida. Os ponte-pretanos estão felizes, né, Celso? Estão e saíram da zona do rebaixamento, assim como o São Paulo, não tem nenhum paulista na zona do rebaixamento. Mas o curioso é que se você pegar o Atlético Paranaense, que é o 8º colocado, apenas 4 pontos separa o 8º colocado do primeiro da zona do rebaixamento. Isso significa que do 8º colocado para baixo, todos correm risco de rebaixamento, que mostra o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Um equilíbrio. Nesse caso, né, nivelado por baixo, claro. Bem por baixo, né, Celso? Impressionante. E vamos falar de seleção brasileira que enfrenta a Bolívia em La Paz nesta quinta-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E o técnico Tite segue acertando os últimos detalhes para o jogo. Para o meia Diego do Flamengo, hoje não foi um bom dia. O jogador foi cortado por causa de um problema muscular na coxa esquerda. Ainda incompleta, a seleção brasileira fez nesta segunda-feira o primeiro treino na Granja Comari, visando os últimos 2 confrontos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. No primeiro dia de atividades, destaque para os 2 novatos do grupo, o meia Arthur, do Grêmio, e o lateral Jorge, do Mônaco, que já tinha sido convocado para um amistoso contra a Colômbia, mas que agora ganha a primeira oportunidade em uma partida oficial. É um momento incrível na minha vida. Hoje está sendo convocado para um jogo oficial e cada dia eu venho evoluindo. Do Flamengo pelo Mônaco, evolui muito sobre marcação, linha de 4. A gente trabalha muito a linha de 4 lá. Com o Tite, sempre a gente, do lado de um grande treinador, a gente só tem a acrescentar, né? Porque ele vem no seu ouvido, fala uma coisa importante, te passa confiança, que a gente sabe que é principal isso no futebol, então só tenho a crescer ao lado dele. Eu vou escutar muito bem o que ele vem falar para mim, porque um cara de alto nível como ele, a gente só tem que aprender. E na Copa não está nada decidido, né? A gente sabe que tem vários jogadores de alto nível. O Brasil encerra a participação nas eliminatórias na próxima terça-feira, contra o Chile no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Antes disso, nessa quinta-feira, vai encarar a Bolívia em La Paz. A altitude, como sempre, será um dos principais obstáculos a ser superado nesse confronto. E sobre isso eu estava até brincando com meu pai, que ele me perguntou sobre isso, né? Pô, mas altitude, primeiro jogo, talvez você tenha a oportunidade de jogar, vai ser na altitude. Eu falei, pai, joga até debaixo d'água se for preciso, pai. Tá aí, tá no grupo. Né? Tá certo. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Uma boa noite para você. E a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista o professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Professor, esse imbróglio do Senado, Aécio, Supremo Tribunal Federal, quem é que tem a razão? Se é que alguém tem a razão. Ou talvez haja um pouco de razão de cada lado, não é isso? E falta de razão para todos também. Também, é verdade. Eu acho que, assim, não há dúvida que cabe à Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso do senador Aécio, julgar os crimes de políticos. Às vezes os políticos criticam a Justiça por estar investigando e julgando crimes de políticos. Estão errados. A Justiça tem que fazer isso mesmo. Agora, esse é um lado da questão. Claro. Há outro. A Justiça tem procurado suprir o mau funcionamento da política.
Isso é, tem muita impostura na política. E aí o judiciário tenta ampliar, aumentar, por via de interpretação, a sua intervenção na política. O que não seria a sua atribuição inicial se a política andasse direito. Isso. Se a democracia funcionasse, os impostores não seriam reeleitos. Os partidos políticos expulsariam as pessoas apanhadas em situações como essas que nós estamos vendo aparecerem nas delações ou até nas gravações e tudo, né? Aliás, isso não acontece. Aliás, quando o Aécio apareceu naquela gravação falando 2 milhões, pediu que o primo pegou, levou para o Zezé Perrella, que aliás é dono do helicóptero que tinha 500 quilos de cocaína, que a polícia não sabe de quem é a cocaína, é inacreditável que depois de 3 anos não se saiba de quem era a cocaína do Perrella. Eles não sabem de onde veio a cocaína, não sabem para quem ia a cocaína e não sabem de quem é a cocaína. Mas esse é o Perrella, que é amigo do Aécio. Naquele momento, o Senado não deveria ter agido? Pois é, o Senado nada fez para investigar alguém que, pelos métodos da política, deveria ser colocado pelo menos em suspeição. O Senado não fez nada, absolutamente nada. O Supremo tem que julgar a denúncia criminal que existe contra ele, ok. Mas, além disso, os ministros se sentem pressionados pela exigência que a população tem de que se faça alguma coisa. O Senado não faz nada, quer dizer, sequer investiga. Então, o que os ministros fizeram nesse caso? Uma interpretação que, aliás, já tinham feito no caso do Eduardo Cunha, segundo a qual, como medida cautelar no processo penal, poderia afastar o senador do mandato. Aí o Senado se revoltou, porque, de fato, é uma interpretação extensiva, é discutível, cabe, claro, à Justiça fazer as interpretações. É extensiva e excessiva? Não creio que seja excessiva para a situação que nós estamos vivendo, porque é uma situação muito excepcional. Quer dizer, nós estamos verificando que existe impostura dentro dos partidos, dentro do Congresso Nacional, e o sistema não funciona, não se faz nada. E temos corrupção sistêmica. Ora, é preciso tomar medidas para cortar isso. O sistema não funciona e o judiciário acaba, em alguns casos, indo além do que estritamente diz a lei ou a Constituição. Agora, no caso de um impasse entre o Supremo, o Judiciário e o Congresso, isso é perigoso para a democracia. Porque vamos pensar no limite. Eu não obedeço você, você não me obedece, e aí? Pois é, o que pode acontecer nesse caso do Aécio? O Senado Federal está discutindo hoje, pode vir a suspender a decisão do Supremo, fazendo ele próprio uma interpretação ampliativa de uma competência que ele tem. Qual é a competência que a Constituição dá expressamente ao Senado? Suspender a prisão de um parlamentar. O que é que o Senado está discutindo? Se esse poder, analogicamente, por analogia, pode ser aplicado nessa situação aqui, em que não se prendeu o senador, afastou do mandato. Se o Senado fizer isso, possivelmente vai haver um questionamento no Supremo sobre a legalidade do ato do Senado. O que é que o Supremo vai fazer? O Supremo pode considerar que o Senado não tinha essa competência. Será que o Senado vai respeitar a decisão do Supremo nesse caso? Se não respeitar, nós teremos aí uma crise institucional grave. Mas também há um problema. Se o Supremo se acovardar perante o Senado, numa situação de impasse forte, ele estará desmoralizado. Então, nós estamos chegando a um ponto em que pode haver, de fato, uma fratura no nosso sistema institucional. E isso significa o quê, na sua opinião? Significa que quebra-se um mito do respeito ao judiciário e talvez seja isso que o mundo da política, pelo menos na sua parte corrompida, está esperando para enquadrar o judiciário e o Ministério Público e fazer com que eles arrefeçam num papel que é fundamental, que é o de punir os crimes na política. Isso cabe ao Judiciário, cabe ao Ministério Público. Quer dizer, pode acontecer no Brasil o que ocorreu na Itália com a Operação Mãos Limpas, em que os políticos conseguiram encurralar a justiça e, passados os anos, o sistema de corrupção sistêmica se recompôs, se mantém, se renova nas figuras, mas o sistema é o mesmo. Né? O senhor diria que, neste momento, interessa ao Senado levar essa crise até o final para isso? Ah, sem dúvida, porque a quantidade de parlamentares, não só senadores, mas em outros níveis, na Câmara, nas assembleias estaduais e tal, a quantidade de pessoas envolvidas é imensa. E nós não podemos ter a menor dúvida. Existe corrupção, sim.
Claro que pode haver injustiças ou gente que vai ser absolvida. Mas existe corrupção sistêmica. Ninguém duvida disso. E há um poder enorme dos partidos que estão contaminados no Senado, especialmente no Senado. Tá bem. Muito obrigado pelas explicações muito claras. Muito obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.